que ela olhou pra ele e disse: baby, não me leve mal. Ele sempre foi um cara desse que estuda demais, demais, procurando encontrar a solução pra tudo com muita paz. E agora o pinhal não tem mais a gente lá. Eu volto pra lembrar que a gente cresceu na beira do mar. Ela se formou há pouco tempo, quem tocou na formatura fui eu. Ele faz meditação no parque à procura do seu eu. Quando tem tempo, dou uma passada lá pra ver como estão. Se estou na zona norte, pego a estrada do forte pro meu irmão. E agora o pinhal não tem mais a gente lá. Eu volto pra lembrar que a gente cresceu na beira do mar. Na beira do mar, na beira do mar. É com a música dos alunos da escola Sete Sons aqui de Caxias do Sul que a gente abre esse Rede de Olhares. Você que está em casa, já parou para perceber que estamos a menos de 50 dias das eleições? Pois é, no próximo dia 5 de outubro, nós vamos votar para presidente, governadores de estado, deputados estaduais, federais e também senadores. Você aí já escolheu os seus candidatos? E nós vamos esclarecer aqui no Rede de Olhares dúvidas sobre as eleições de 2014. Participe conosco desse programa através da nossa interatividade, né, Ricardo? Tudo bem? Tudo bem, Viviane? Vamos atender os internautas aí ao longo desse programa também, né? Isso mesmo, o pessoal de casa pode enviar suas dúvidas, né? A ideia é esclarecer as dúvidas do pessoal. Então pode enviar para o nosso facebook.com/uxtv ou para o nosso Twitter, que é @uxtv. Pois é, Ricardo, a gente vai fazer também, se propôs a fazer várias simulações aí de votação hoje ao longo do programa. Vamos começar aqui pelo site do Tribunal Superior Eleitoral também, né? Isso mesmo. Você pode explicar pra gente, Ricardo? O pessoal pode fazer isso em casa também, né? Isso mesmo, é no tse.jus.br. Eles têm uma ferramenta bem interessante que eles chamam de simulador de voto. O pessoal pode entrar no site, entra em eleições 2014... Aí vai abrir uma outra aba aqui e o pessoal pode procurar por simulador de votação. Aí o simulador de votação abre e nós temos uns candidatos fictícios aqui, Viviane. O primeiro deles é para... O primeiro a gente começa votando para deputado estadual. Aí eu vou escolher aqui o meu candidato, que é Festa da Uva. Opa, Festa da Uva, gostei. Da Partido das Festas Populares. Festa da Uva é o número 94003. Se eu errar, é só eu clicar em corrige aqui, é como se fosse uma urna mesmo. Aí eu confirmo a minha votação para deputado estadual, depois aparece para deputado federal. Aí também tem os partidos fictícios, eu vou escolher aqui um candidato, mas eu vou votar errado de propósito, porque se tu coloca... Para mostrar pra gente. Para mostrar para vocês que se tu coloca o 91, por exemplo, que é do Partido dos Esportes, e coloca um número que é inexistente, por exemplo, 9100, ele abre um voto de legenda que o Edson pode explicar para a gente melhor o que é depois, o voto de legenda. Daqui a pouquinho a gente chega no Edson Borovski, ele que está representando o cartório eleitoral de Caxias. E agora... Aí depois nós votamos para senador, que são 3 dígitos. Vou escolher aqui o Partido dos Esportes, natação. Depois vem para governador. Vamos votando aqui.
Aí é interessante que para governador ele aparece o governador, aparece o vice-governador, o partido. Então é bem uma simulação da urna mesmo. Toda a chapa do candidato. Isso mesmo. E por último a gente vota para presidente. Aí, fim. Para iniciarmos a conversa, eu vou chamar agora uma reportagem com os números de eleitores, o que mudou de 2010 para 2014. Olha só. Nas eleições de 2014, o número de eleitores cresceu mais de 7 milhões desde 2010. A região que concentra esse grande número é a sudoeste do país. O maior colégio eleitoral é São Paulo, seguido por Minas Gerais, e em terceiro lugar fica o Rio de Janeiro. Caxias do Sul ocupa a 45ª posição nacional, com mais de 332 mil eleitores, mas no estado fica apenas atrás da capital Porto Alegre. Pois é, professor. Então, a gente pode falar que Caxias do Sul realmente temos uma expressividade grande no estado, né? Sim. Segundo o maior colégio eleitoral aí do Rio Grande do Sul. E acho que começa também esse pontapé inicial da campanha com a campanha eleitoral gratuita em rádio, em TV, que inicia hoje também, né? Isso, é. O processo eleitoral, ele, de certa maneira, começa tão logo acabe as últimas eleições, né? Aí, em princípio, quem foi eleito começa todo um processo de governança, né? E não deixa de ser já alguma coisa que vai sendo preparado para as próximas eleições, né? O processo eleitoral mesmo, ele, digamos assim, tem uma fase já um pouco mais importante quando começam as definições das candidaturas, né? As convenções partidárias. E entre as convenções partidárias e o horário eleitoral gratuito, né, também é um momento em que o eleitorado vai conhecendo os candidatos e aparecem mais os candidatos majoritários, né? No caso desse ano, nós teremos para presidente e para governador, né? E o senador também, né, apesar dele fazer parte do parlamento, ele também é uma eleição majoritária, né? E agora nós começamos uma penúltima fase, né, do processo, que é a fase do início do horário eleitoral. O voto em trânsito ele é uma novidade na legislação desde 2009, né, naquela mini-reforma que aconteceu antes da eleição de 2010. Só que em 2010 a votação aconteceu apenas nas capitais. Para 2014, o TSE conseguiu estender, então, a todas as cidades com mais de 200 mil eleitores. E Caxias já é uma cidade que atingiu esse número desde 96. Portanto, o eleitor deve comparecer ao cartório, né, deixar muito claro que isso não significa nenhuma alteração de domicílio, ou seja, o eleitor continua votando na cidade que vota, só que nesta eleição ele poderá votar em trânsito, né? Aqui em Caxias do Sul, a sessão eleitoral funcionará no Salão da Igreja São Pelegrino, que é um espaço já conhecido e de fácil acesso para toda a população. Então, aquele eleitor que não vota em Caxias, mas que estará no dia 5 de outubro ou no dia 26 de outubro, ele tem que se cadastrar até o dia 21 para que a gente prepare. Por exemplo, tem o caderno de votação, tem a lista de eleitores na urna eletrônica. Temos um comentário aqui do Thiago Fernando Chenta pelo Facebook. Eu acho que é para o professor João Inácio comentar. Ele está dizendo que eleição é o teatro da democracia. Não sei o que ele quis dizer, acho que o professor João Inácio pode comentar melhor. E aí, professor? Olha, eu diria assim que é a festa da democracia, né? O teatro, em princípio, ele até não é um exemplo de todo errado, né? Mas a representação que acontece no teatro é diferente da representação que se escolhe no processo eleitoral. Na verdade, né, nós estamos ali com o voto escolhendo os nossos representantes, né? Que, em princípio, como representantes, eles vão conduzir, né, a criação das leis, a sua aplicação. No teatro, nós temos um outro tipo de representação, né? É uma representação cultural, uma representação poética, uma representação artística. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Alguma dúvida sobre as eleições desse ano? Eu gostaria de esclarecer sobre a urna eletrônica, se ela é 100% confiável mesmo. Quem gostaria de responder? Essa é uma Edson? boa pergunta, né? Esse é um processo que se questionou desde o início, né? O ser humano ele não é perfeito, né? Então, assegurar que a urna é 100% segura seria, né, um erro. Mas a gente se cerca de todos os cuidados possíveis. Primeiro, é importante essa pergunta para esclarecer, porque hoje a internet ela é uma difusão de muita bobagem e de muita falta de conhecimento mesmo, né? Então, primeiro, o sistema que vai ser utilizado agora, dia 5 de outubro,
ele foi preparado há um ano atrás, sob a supervisão de todos os partidos políticos, do Ministério Público, da OAB, de toda a sociedade que quis participar da audiência pública e do lacre, que a gente chama, do sistema. Portanto, ele tem um sistema lacrado e que nesta lacração, cada partido recebe o código-fonte do programa. Ela recebeu uma cola com os partidos e nomes e números fictícios de candidatos, né? Vamos lá, Ana? Pode ser, Edson? Tu vai coordenando aí. Isso, o primeiro voto que a Ana vai fazer é para deputado estadual, né, na ordem que o eleitor vai votar no dia da eleição. Então, leva a colinha, como a Ana está fazendo, digita os números, confirma antes, Ana. Verifica se é o candidato que tu escolheu. É esse o mesmo da foto? Tá. Basta confirmar. Vamos para deputado federal agora. A nossa colinha é grande. Esse som é simbólico, né? Esse som, ele é característico da urna eletrônica, né? Isso, pode baixar a colinha, Ana, só para o pessoal que está em casa poder ver. Isso aí, ó. No dia da eleição, nós temos a cabine, né? Então, o eleitor não é importunado, ninguém fica aqui vendo o voto, né? Hoje é apenas uma simulação, mas no dia tem todo o sigilo do voto. Para senador, ressaltando como governador e presidente, os suplentes também aparecem. Porque às vezes a gente vota numa pessoa e quem vai ser, no final, o executor do mandato é outro, né? Outro. Então, agora, por isso, governador... os suplentes têm que aparecer. E aqui no governador, o vice também aparece. E presidente é o último presidente, voto. vamos fazer de conta que, no caso, se ela tivesse errado. Digita qualquer número aí, que não tenha na lista. Não, qualquer número. Isso, ó. Aí, o que apareceu? Voto... Nulo. Nós não ensinamos o voto nulo, né, Viviane? Porque a gente quer, né, que o eleitor vote. Mas se digitou qualquer número errado e não apareceu, por exemplo, a foto, é porque algum problema houve na tua digitação. Volta. Se você quer votar nulo, é só confirmar. Agora, se você quer realmente votar em algum candidato, é apenas corrigir. E retorna, continua a votação até o final. Isso. Perfeito. Já votou, Ana. Agora Muito o bom. sistema está gravando a tua votação. Vai dar aquele barulhinho também característico. É importante a gente ter o poder de escolher o futuro do nosso país. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think on all the things what you're doing in my head and I paint a picture. 'Cause since I've come home, well, my body's been a mess and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Want you coming over? Stop making a fool out of me. Why don't you come over, Valerie? Valerie, Valerie. And did you have to go to jail? Put your house up for sale, and did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a thing. I hope you find the right man who'll fix it for you. Ooh, and are you shopping in anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? I get this pen to paint that fine. I was inviting all the time. Are you still dizzy? 'Cause since I've come home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Want you coming over? Stop making a fool out of me. Why don't you come over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Well, sometimes
go out by myself and I look across the water. And I think of all the things what to do in my head, and I paint a picture. 'Cause since I've coming home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, why don't you come and over, Valerie? Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você, que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos espera. Vou te amar por toda a minha vida. Vem comigo por este caminho. Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. Participe conosco do programa através dos nossos canais de interatividade, né, Ricardo? Isso mesmo, tô aguardando o pessoal de casa para mandar as dúvidas aí pro nosso Twitter, que é @UXTV, ou pro nosso facebook.com/UXTV. Ao longo do programa aqui ao vivo a gente consegue esclarecer algumas dúvidas, aproveite os especialistas que estão aqui também. Pois é, Ricardo, Edson, acho que a gente pode mostrar aqui no site do TSE, né, essa questão sobre cada candidato, o perfil de cada candidato, que a gente pode ter uma informação que é bastante sigilosa, bastante correta, que vem de um órgão público também, né, Edson e Ricardo? Acho que a gente pode ir mostrando para o pessoal que está em casa como fazer também para acessar. Isso mesmo, o caminho é bem simples, é no tse.jus.br novamente, e aqui nos destaques já temos divulgação de candidaturas eleições 2014. Entrando aqui a gente abre um pequeno textinho e aqui tem um link que é Divulga Cand 2014, a gente clicando nele vai para essa aba aqui. Aqui, Ricardo, é importante as pessoas que estão em casa nos assistindo, né? A informação, o TSE, a Justiça Eleitoral como um todo, ela tem como objetivo dar transparência a esse processo. Então, todo mundo que quer o nosso voto, todo candidato que quer o nosso voto tem que se mostrar, tem que informar o seu patrimônio, as suas certidões, se não tem processo. Então, nesse site, nesse link que a gente acabou de abrir aqui, que tem o mapa do Brasil, é possível consultar qualquer candidato do Brasil. Nós vamos acompanhar agora um material sobre a questão da campanha eleitoral gratuita que começou hoje, nos rádios e nas TVs de todo o Brasil. A propaganda eleitoral começou hoje e segue com a seguinte programação.
Segundas, quartas e sextas, você conhece os candidatos a governador, a deputado estadual ou distrital e os candidatos a senador. Já nas terças, quintas e sábados, é a vez dos candidatos à presidência e os deputados federais. Na TV, os horários das campanhas eleitorais são das 13 horas às 13h50 e à noite, das 20h30 às 21h20. Já no rádio, vão das 7 da manhã às 7h50 e do meio-dia ao meio-dia e 50. Ok, Ricardo, temos interatividade? Temos interatividade. A Adrizel, ela está dizendo que o programa de hoje está maravilhoso, está dando os parabéns aos alunos da escola Sete Sons. E ela falou que estamos em época de eleições, sempre bom poder tirar as dúvidas. Eu queria saber se existe a possibilidade de anular uma eleição, tipo, a porcentagem de votos que teria que ter para anular uma eleição. Se existe essa possibilidade. Bom, essa é também uma ótima pergunta. Voto branco e nulo não conta para absolutamente nada. Então é um protesto, que às vezes as pessoas acham que é válido, mas do ponto de vista técnico do resultado da eleição, ele não vale absolutamente para nada, tá? A única possibilidade, que é uma situação aí jurídica, de algum candidato que tenha mais de 50% dos votos e que venha a ser cassado, né? Mas aí não é o eleitor lá na urna. Voto válido. Voto válido. Se ele tiver mais de 50% dos votos válidos, aí sim se faz uma nova eleição. Gabriele, quantos anos você tem? 15. 15 anos. Nunca votou, né? Vai fazer a simulação aqui conosco, então. O voto para a legenda, é importante esclarecer, né, que Mais pra cá, Gabriele. Ele só vai ser possível para as eleições proporcionais, ou seja, para deputado estadual ou federal. Porque as eleições para senador, governador, são eleições majoritárias, que a gente chama. Então, é voto na pessoa. Aqui é voto para um conjunto de deputados, conjunto de legendas, né, em volta daquela coligação ou do partido. As pessoas, elas votam na legenda achando que a primeira eleição, se elas não levam a cola, é de presidente, né? Então, elas digitam só os 2 primeiros números e confirmam, né? Certo? Sim. Elas invertem, né? Então, na verdade, elas votaram válido, né? Só que elas, na verdade, gostariam de ter votado no candidato a presidente, né? Nós temos representações em todos os âmbitos e isso é importante. Só ficam de fora sempre a eleição municipal, né? Do prefeito e do vereador, que acontecem daqui a 2 anos. Ok, obrigada, professor. Sim. Edson, muito obrigada pelos esclarecimentos. Fica também a questão do site, né, do tse.jus. Viviane, assim, só para fechar, eu queria só lembrar que a urna eletrônica é uma das nossas referências, né? Se a gente se orgulha tanto do futebol, do samba e tal, temos que nos orgulhar também da urna eletrônica. Não existe nenhum contato da urna eletrônica com internet, com nada. Tem muita gente que diz, no dia da eleição eu vou lá e entro na urna. Só se for, né, de alguma forma diferente do que pela internet. Além disso, no dia da eleição, terminando de responder a pergunta ao pai, no dia da eleição sai o boletim de urna. Ou seja, aquele resultado sai às 5 horas da tarde, que pode ser conferido meia hora depois, quando nós anunciamos o eleitor, os fiscais. No outro dia, toda a votação está no site. Então, a transparência nesse processo garante a confiabilidade do processo. E o site do TSE é a principal ferramenta aí para a divulgação das candidaturas. Tem tudo o que você precisa lá. A importância dos fiscais, né? Sempre eles acompanham, estão ali presentes durante o dia inteiro, ficam com esse resultado. Então, de construir essa democracia juntos. Gente, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada, Escola Sete Sons. Professora Ramona, que está de aniversário. Terminamos com vocês, então. E fica aí as dicas para que a gente possa votar bem, votar corretamente no próximo dia 5 de outubro. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Vai me dominando assim, que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer?